Esse vídeo foi parcialmente inspirado no vídeo do Kulia, um youtuber da gringa que fala sobre metal, e eu recomendo fortemente o conteúdo dele sobre o assunto. O link pro vídeo vai ficar na descrição. Louisiana, década de 1990. Em meio à ascensão do grunge e do rock alternativo no mainstream, a história do estado, que remonta à ocupação francesa nos Estados Unidos, e à forte desigualdade social presente no sul do país, uma nova cena musical começa a borbulhar na capital, Nova Orleans. Caracterizada por um som massivo e pesado, que combina influências do blues e do stoner rock, com elementos do hardcore e do metal extremo, a cena de sludge metal começava a tomar forma em meados dos anos de 1990. Bandas como Crowbar, I Hate God, Soylent Green e até o supergrupo Down, formado por membros do Pantera e Corrosion of Conformity, levaram a música extrema em uma direção contrária de outras cenas que se popularizaram na década. Ao invés de subir cada vez mais o grau de velocidade das músicas, os artistas de Nova Orleans decidiram diminuir o BPM, transformando o som em uma parede densa e maciça de muita distorção de guitarra, feedback, vocais guturais e baixos lamacentos. As bandas de sludge dos anos 1990 tiveram sucesso e formaram uma base de fãs leais que levaram os músicos da capital louisianense a alcançar um certo sucesso no mainstream que perdura até os dias atuais. Entretanto, entre 1991 e 1997, longe de Nola, na região dos Bayous, uma das bandas do estado começou a ganhar certa fama no underground por criar uma identidade sonora e visual única. A mistura do heavy metal com o gothic rock, swamp rock, o blues e o folk, e o fascínio mórbido com o submundo dos serial killers levou o Acid Bath a se consolidar como uma das principais bandas do movimento sludge metal, e é considerado, ao lado das bandas já citadas, uma pioneira do subgênero. No entanto, ao longo de sua curta trajetória, o Acid Bath acumulou fracassos, equívocos e tragédias, o que tornou a banda injustamente subestimada e desconhecida. Apesar de sua influência e talento, ela nunca recebeu o mesmo destaque que seus contemporâneos, fazendo com que passasse despercebida por muitos fãs de música extrema até agora. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Heavy História, e essa é a história do Acid Bath, uma das bandas mais subestimadas de todos os tempos. A história do Acid Bath começa em 1991, na região do Bayou de Houma, ao sul de Nova Orleans, quando duas bandas da cena local, a Dark Carnival e a Golgotha, decidiram se fundir em um conjunto só. A Dark Carnival era composta principalmente pelo guitarrista Sammy Pierre Doué, o baterista e tecladista Tommy Vietor e o baixista Audi Pitre. Já a Golgotha era formada pelo baterista Jimmy Kyle, o guitarrista Mike Sanchez e o vocalista e principal compositor Dex Riggs. A posição de baixista na Golgotha estava sempre em rotação, o que acabou abrindo espaço para que Pitre fizesse amizade com os membros, tornando-se um elo entre os conjuntos. Com as duas bandas já unidas, Vietor foi substituído por Jimmy Kyle na bateria, e agora a formação original do Acid Bath estava completa. O nome Acid Bath, apesar do que alguns podem pensar, não está associado ao serial killer britânico dos anos 40, John George Hive, conhecido como assassino da banheira de ácido. Foi, digamos, pego emprestado de uma banda punk que havia se desfeito há pouco tempo, além de ser uma referência ao uso de LSD pelos membros da banda. A história do estado de origem dos músicos também exerceu influência no som soturno e pesado do Acid Bath. A Louisiana foi fundada por franceses vindos de Quebec, no contexto da ocupação britânica nos Estados Unidos, e de intensas diferenças políticas e econômicas entre o Império Britânico e a coroa francesa. Uma das consequências do conflito que ficou conhecido como Guerra dos 7 Anos. Segundo Sammy Doué, há uma vibe muito obscura aqui, na Louisiana. Os primeiros colonizadores a usaram como uma colônia penal. O sul da Louisiana era onde eles enviavam seus assassinos, seus violadores e demais criminosos. Tudo isso acabou se infiltrando no solo. De fato, as diversas influências culturais foram significativas para moldar o som do conjunto, que mistura o metal extremo de bandas como Celtic Frost e Darkthrone, com o swamp rock, um gênero tradicional do estado, a música cajun, o blues e, acredite se quiser, até o folk de Simon & Garfunkel.
Tudo isso contribuiu para que a sonoridade do Acid Bath se tornasse única e marcante até os dias de hoje. Foi isso que chamou a atenção de algumas gravadoras poucos meses após a formação do grupo. Um desses selos era a gigante Roadrunner Records, casa de artistas como Gojira e Sepultura. Em um dos shows do início da carreira da banda em Nova Orleans, a Roadrunner chegou a enviar um representante para avaliar a possibilidade de contratar o Acid Bath. Porém, segundo o vocalista Dex Riggs, a notícia se espalhou e os fãs enlouqueceram. Foi um desastre. A casa de shows onde aconteceu a apresentação em questão foi completamente destruída pela turba de fãs. E segundo Riggs, nem os atendentes do local saíram ilesos, já que até mesmo uma garçonete teve uma perna quebrada na confusão. O Acid Bath não conseguiu fechar contrato. Ainda assim, a popularidade do grupo no underground estadunidense continuava a crescer. E em 1993 eles gravaram sua demo, Hymns of the Needle Freak. A demo rapidamente se popularizou na comunidade de sludge metal por seu som sujo e agressivo, mas também melódico, e as gravadoras, outra vez, voltaram a demonstrar interesse na banda. Uma dessas gravadoras era a Rotten Records, pertencente a Ron Peterson, um empresário que possuía uma fama distinta de não pagar de forma justa os artistas contratados por seu selo. Mas a oportunidade de assinar com uma gravadora e poder finalmente produzir um primeiro álbum foi suficiente para convencer os músicos a assinarem com Ron. E em 8 de agosto de 1994, o debut do Acid Bath finalmente é lançado. Produzido por Spike Cassidy, guitarrista da influente banda de crossover thrash DRI, When the Kind String Pops não chegou a ser um sucesso mainstream quando foi lançado, mas foi aclamado no cenário underground por sua sonoridade crua, envolvente e hipnotizante. A fusão de gêneros e a performance entregue pela banda conquistaram diversos ouvintes ao longo dos anos, e até hoje o álbum é considerado como um dos mais influentes do sludge metal e do metal em geral. Entretanto, nem tudo foram flores para a banda. Quando o álbum finalmente chegou às lojas, além do som inovador, um outro detalhe gerou muito debate e polarização. A capa de When the Kind String Pops apresentava uma ilustração do infame assassino em série John Wayne Gacy, acusado de assassinar 33 adolescentes entre 1972 e 1978, até ser preso e condenado à morte em 1980. Para esconder sua natureza vil, o assassino fazia trabalhos de animação de festas vestido como um palhaço chamado Pogo, o que lhe rendeu a alcunha de o palhaço assassino. Não obstante a capa evidenciar Gacy trajado como o palhaço Pogo, o que por si só já seria extremamente mórbido, o retrato foi feito pelo próprio assassino na prisão, que cedeu o desenho à Rotten Records por meio de um amigo em comum. Segundo Sammy Due, os músicos do Acid Bath não conseguiam chegar em um consenso sobre qual arte seria utilizada para estampar o disco. Logo, os dirigentes da gravadora sugeriram usar a arte de Gacy como uma espécie de proto-clickbait. Nem todos ficaram contentes com isso. Eu odiei. Entendo que fizemos referências a serial killers e a capa faz sentido à primeira vista, mas nos associar com um assassino em particular não foi uma boa coisa para nós. Além disso, quando a capa foi criticada por alguns compradores, Ron Peterson deu a seguinte resposta: "Isso é a América. Você tem o direito de fazer o que quiser." Apesar da pequena controvérsia, o Acid Bath continuava a turnê de promoção do álbum pelos Estados Unidos, e uma das cidades que seria contemplada com as apresentações foi a capital do estado de Iowa, Des Moines. O show foi feito em um pequeno clube da cidade e uma banda local foi escolhida para abrir a noite. Seu som e visual eram incrivelmente distintos e o detalhe que mais chamava a atenção era o uso de máscaras para esconder sua identidade e dar um ar mais macabro às apresentações. O nome da banda? Slipknot. E o resto é história. Após finalizar o circuito de shows pelos Estados Unidos e com as ideias borbulhando, era o momento de trazer ao mundo o segundo disco de inéditas, não sem deixar de lado as controvérsias. Em 12 de novembro de 1996, o Acid Bath lançava seu segundo álbum, Pagan Terrorism Tactics. Apesar de ainda se firmar como um play calcado na sonoridade do sludge, os fãs viram a sonoridade da banda mudar em vários aspectos. As letras se tornaram mais enfáticas, com o aprofundamento lírico de Dex Riggs, ajudando a evoluir o som do conjunto para além de riffs e grooves. Além disso, o grupo explorou uma sonoridade mais melódica e próxima do grunge, que ainda reinava no mainstream, mas sem perder o peso que tornou a banda referência no som extremo. William York, crítico musical da AllMusic, afirmou que canções como Venus Blue poderiam ter se tornado um hit nas rádios, se não fosse pelo seu conteúdo lírico gráfico. Novamente, a escolha da arte de capa gerou tanto debate quanto a música em si, já que a ilustração escolhida se trata da peça For He Is Raised, de autoria do médico americano Jack Kevorkian. O Dr. Kevorkian ficou mundialmente conhecido como uma das vozes mais ativas na luta pela eutanásia e pelo direito de doentes terminais em encerrar a própria vida através de um procedimento médico legal. Estimativas dizem que o médico tem auxiliado ao menos 130 pacientes a acabar com o próprio sofrimento.
o que acarretou em sua prisão e processo pelo governo estadunidense. Logo, foi apelidado pela mídia de Doutor Morte. O debate em torno da eutanásia ainda é extenso e complexo e, segundo o baterista Jimmy Kyle, a arte evidencia essa discussão. Por outro lado, a arte foi mais uma vez imposta pela gravadora Rotten Records. A imagem original que deveria estampar o disco era uma foto em negativo da cabeça de um bode, que a banda havia registrado durante suas viagens. A ideia foi descartada pela empresa, que decidiu fazer uso da arte de Kevorkian sem consultar os integrantes do grupo. A relação entre o Acid Bath e Ron Peterson começava a azedar. Durante o final de uma turnê na Califórnia em 1996, o Acid Bath tocaria em Los Angeles, e por coincidência a sede da Rotten Records estava em uma cidade próxima. Logo, os membros decidiram visitar Peterson no caminho de volta para casa para conferir os números de venda dos discos, algo que por direito o artista pode exigir. Segundo um relato de um técnico de som e amigo próximo da banda conhecido como Heavy, ao entrarem em contato com o proprietário da Rotten, um assistente os atendeu e disse que Ron havia saído, mas que logo voltaria e eles poderiam esperar em sua garagem. Quando a banda chegou ao local, o assistente estava saindo de carro, alegando que iria ao centro resolver algumas coisas e estaria de volta em breve para acertar os detalhes das vendas. Depois de algumas horas, os músicos e sua equipe foram surpreendidos pela polícia, que havia recebido uma queixa de invasão e roubo. Por quem? Ron Peterson, que se negou a conversar com Acid Bath. A polícia escoltou o ônibus do conjunto até a divisa da cidade e os mandou voltarem para a Louisiana e não retornarem mais. Com o tempo ficou claro que o contrato firmado com Ron Peterson não foi nem um pouco lucrativo para a banda. Os integrantes jamais foram justamente pagos pelas obras e Peterson fez tudo o possível para que o Acid Bath não conseguisse chegar a um sucesso comercial, pois além de explorar seus artistas, a gravadora é extremamente restrita em relação à distribuição do seu catálogo na mídia e na internet. Por algum tempo, e agora falando de uma perspectiva pessoal, já que o meu primeiro contato com o Acid Bath foi lá em 2013, era quase impossível ver as músicas da banda se não fosse por download em torrent ou então comprando o próprio disco na loja, que não tem escritório no Brasil, só pra constar. Porque nem no YouTube você conseguia achar, já que era comum que qualquer canal que subisse um vídeo com uma música do grupo tomava strike quase instantaneamente. Então isso acaba tornando muito difícil que um público que não é tão familiarizado com a cena underground e com o jeito de acessar essa música conheça a obra. Mas agora voltando pro vídeo. Apesar da sabotagem deliberada da gravadora, o tom provocativo da arte, as letras poéticas e obcecadas com assuntos como morte e drogas, e os riffs agressivos e melódicos de Pagan Terrorist Tactics, popularizaram ainda mais o grupo musical, que se tornou um pilar importante não só na história da cena de sludge metal da Louisiana, mas se tornou uma referência para a cena underground e independente de metal. Apesar de alguns contratempos, tudo parecia ir bem para a banda, até o acaso resolver pregar uma peça cruel que infelizmente encerrou abruptamente a carreira do Acid Bath por 28 anos. No dia 23 de janeiro de 1997, pouco mais de 2 meses após o lançamento de Pagan, o baixista Audi Pitre foi morto em um acidente de trânsito. Ele havia saído com os pais e o irmão mais novo para dar uma volta de carro quando foram subitamente atingidos por um motorista embriagado que avançou um sinal de pare. Audi e os pais morreram instantaneamente devido aos ferimentos, e apenas seu irmão, Kelly Pitre, sobreviveu ao acidente. O restante da banda estava em um show do Cannibal Corpse quando a notícia chegou. Assim que chegamos na casa de shows, nosso empresário nos reuniu em um canto e disse que precisávamos conversar. A namorada de Audi ligou e apenas disse: "Ele se foi. Audi morreu." Eu desliguei o telefone e contei ao resto dos caras. Não conseguíamos acreditar. Foi uma péssima noite. Havia perdido meu amigo. Éramos amigos desde a adolescência. Audi Pitre tinha apenas 26 anos de idade e sua namorada estava grávida na época do acidente. Seu filho, Audi Pitre Jr., não conheceu o pai. A banda organizou shows beneficentes com outros conjuntos influentes da cena de NOLA, em memória do baixista, para arrecadar fundos para o funeral e criar uma reserva de dinheiro para o filho ainda não nascido de Pitre. Apesar de tentarem seguir em frente, a dificuldade imposta pela gravadora com a falta de suporte, pagamento, e a dor e o luto pela perda de Audi Pitre se mostraram desafios duros demais para o Acid Bath, que fez um último show no Auditório Municipal de Shreveport, na Louisiana, em 25 de abril de 1997, dividindo o palco com as bandas Dead Industry, Floodgate e Crowbar. A capacidade máxima do espaço era de aproximadamente 3.000 pessoas, mas pouco mais de 500 apareceram para assistir, pois o evento não foi propriamente divulgado e a banda acabou não sendo paga pela apresentação. Apesar de boatos de que um terceiro disco, que possuía até o suposto nome de Killer Rat Poison, estivesse em produção, não havia mais como negar. O Acid Bath tinha acabado.
Após o fim do Acid Bath, cada membro seguiu um caminho diferente. Dex Riggs e Mike Sanchez fundaram o Agents of Oblivion, que após apenas um disco também chegou ao fim. Riggs seguiu a carreira, compondo a banda Dead Boy and the Elephant Man, e chegou a fazer um relativo sucesso em meados dos anos 2000, mas logo desfez o conjunto. Hoje o artista segue em carreira solo e já lançou 3 álbuns com seu nome, incluindo um esse ano. Semi Due entregou o Crowbar entre 1998 e 2003, mas acabou saindo para formar sua própria banda, a Goat Whore, um nome conhecido no cenário do metal extremo norte-americano. Além disso, também formou a banda de doom metal Vool com Kelly Petrie, irmão de Aldi. E por fim, Tommy Vietor tocou bateria no álbum Dreams of the Carrion Kind, da banda de death metal Disincarnate. Assim, o Acid Bath acabou caindo em um limbo musical, onde vários artistas que não conseguiram alcançar o sucesso mainstream ficam esquecidos. Mais ou menos. Com a chegada da internet e das plataformas de compartilhamento via download, como o BitTorrent, aliada aos milhares de fóruns de discussão online sobre música, muitos artistas que caíram no ostracismo ou no esquecimento geral puderam ter sua carreira propriamente divulgadas, achando nas comunidades online uma forma de manter sua relevância através dos anos. Um ótimo exemplo disso é o compositor brasileiro Arthur Verocai, cujo primeiro álbum, lançado em 1972 e praticamente ignorado pelo grande público, foi redescoberto nos anos 2000 por produtores de hip hop como MF Doom e Ludacris, que entraram em contato com sua música através da proximidade gerada pela internet. No caso do Acid Bath, apesar da Rotten Records fazer o possível para obrigar os fãs a ouvir a banda apenas comprando os discos, o catálogo do grupo encontrou um sopro de vida nova via download, conquistando novos seguidores que não deixaram que seus 2 álbuns caíssem no esquecimento e aumentando ainda mais sua reputação no mundo do metal. Cada vez mais o Acid Bath ganhava um status cult em diversos círculos online. Por algum tempo era comum que apaixonados pelo som da banda tentassem das formas mais mirabolantes de burlar o sistema de copyright do YouTube e espalhar a música do Acid Bath para novos ouvintes, dando origem a algumas pérolas como o Placid Rat e o Equid Bath. Teve até mesmo um brother que gravou o próprio vinil tocando e subiu como vídeo para a plataforma. Sério, isso que é dedicação de fã. Nos anos que se seguiram à separação do grupo, os membros sobreviventes disseram ter recebido diversas propostas para um show de reunião. Todas foram prontamente negadas por eles. Visitar a memória do amigo que se fora parecia pesado demais, e os músicos decidiram apenas seguir com suas carreiras. Chegaram até mesmo a cogitar convidar Corey Taylor do Slipknot como possível vocalista em uma reunião, caso Dex Riggs negasse, após o frontman mascarado citar o Acid Bath como uma das influências para o primeiro álbum da banda de Iowa. Mas mesmo com a popularidade renovada, parecia não haver esperança, até 2024. Em maio de 2024, o tecladista e baterista Tommy Vietor faleceu. Segundo Due, na mesma época ele havia sido abordado pela equipe do festival Sick New World sobre uma possibilidade de uma reunião, após quase 30 anos do último show. Segundo ele, a morte de Vietor colocou as coisas em perspectiva, e ele decidiu que se uma reunião fosse acontecer, teria que ser antes que mais alguém partisse. Em outubro de 2024, através de um post no Instagram, o Acid Bath anunciou seu retorno. 3 membros da formação original voltaram, Dex Riggs, Sami Due e Mike Sanchez. E o que era para ser apenas um show se transformou em uma turnê que durará até dezembro de 2025, com ingressos esgotados em todas as casas de show e festivais com apresentações da banda. Em 25 de abril de 2025, exatos 28 anos após o derradeiro show, o Acid Bath finalmente fez sua primeira apresentação, na The Fillmore, uma casa de shows badalada de Nova Orleans. Eu meio que entrei de cabeça de uma vez e decidi fazer. Foi totalmente natural e nada doído como foram os momentos depois que Aldi morreu. Apesar de não terem saído notícias sobre a possibilidade de um terceiro álbum, os músicos também não descartam a ideia. E para quem achava que nem mesmo shows de reunião seriam feitos, não custa nada sonhar, não é? É interessante notar, observando o caso do Acid Bath, como a internet proporciona uma espécie de democratização artística. Numa indústria em que, por muito tempo, o poder econômico e contatos internos pareciam ser a única porta de entrada para o sucesso, uma nova forma de distribuição e apreciação nasceu no mundo digital. Essa revolução midiática fez com que as músicas de artistas do mundo inteiro estivessem disponíveis para milhões de ouvintes ao alcance de um clique. Em um artigo para a Universidade Federal da Paraíba, intitulado Arte em Outra Tela, os artistas conquistam seu espaço por meio das redes sociais,
Os autores Júlia Sorresini Ramalho de Lácio e Felipe Maciel Tessarolo discorrem sobre como a internet, especialmente as redes sociais, auxiliaram diversos artistas a alcançar um novo patamar pouco explorado, o digital. Este novo espaço foi conquistado através das inovações tecnológicas decorrentes da integralização cibernética em nossas vidas, que mudaram a forma como interagimos com a arte, sobretudo a música. Dessa forma, várias carreiras foram redescobertas e alçadas a um novo patamar, o que não seria possível sem o processo intenso e acelerado de globalização propiciado pela internet. No caso do Acid Bath, as redes sociais foram de suma importância para o redescobrimento do grupo. A popularização de suas músicas em redes como o TikTok levou muitos jovens da chamada Geração Z a terem contato com toda a discografia da banda. E com a inevitável adição do catálogo do conjunto nas plataformas de streaming vídeo, principalmente o YouTube, chora mais Ron Peterson, a viralização da obra imortal de Dex, Old, Sammy, Mike, Jimmy e Tommy poderá finalmente receber a apreciação que demoraram 30 anos para conseguir. E essa é a história do Acid Bath. Primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que se inscreveu e curtiu o primeiro vídeo. É um tema muito espinhoso, mas eu fiquei feliz de ver que muita gente gostou do conteúdo. Isso me motivou muito a seguir gravando. Obrigado de coração. Em segundo lugar, para todo mundo que achou a história do Acid Bath interessante e ficou curioso para ouvir, agora o acesso é bem mais fácil. Já tem o catálogo inteiro deles tanto no YouTube quanto no Spotify, Deezer, etc. Então a hora para conhecer é agora, antes que a Rotten decida tirar de novo, né? Obrigado a todos por acompanhar mais um vídeo. E logo menos a gente volta com mais uma história interessante do mundo do metal. Um abraço.